Bom, o fato é que o e-mail marketing, do jeito que você conhece, ele vai mudar. E pode ser mais rápido do que a gente vai estar falando aqui nesse vídeo, mas é importante você entender essas mudanças para que você não é ficar para trás, não quero criar esse sentimento de necessidade logo, mas naturalmente você vai ver que tudo que eu vou falar aqui é um processo natural. Natural porque é um processo que não só o e-mail marketing ele está vivendo, mas também os algoritmos de rede social, a necessidade de adaptação de WhatsApp, as nossas formas de comunicação como um todo, elas vão seguir esse padrão. Então eu vou falar aqui naturalmente mais do e-mail marketing, porque você sabe que nesse canal a gente fala sobre base de leads, sobre como aproveitar melhor os seus leads, como criar automações para esses leads e tudo mais. E se você gosta desse assunto, já segue aqui o canal também e ativa as notificações, mas principalmente para você entender o que vai mudar no contexto do e-mail marketing, para que nesse contexto e nessa mudança você consiga já fazer as adaptações necessárias e, claro, estar na frente de boa parte do seu mercado. Primeira coisa que são 3 pontos que eu vou falar aqui nesse vídeo, mas sem esse ponto eu basicamente não consigo falar sobre os outros, que é o primeiro ponto da hipersegmentação. Eu já falei aqui no canal sobre segmentações, sobre a importância de você não mandar e-mail para a sua base geral, sobre fazer disparos muito bem segmentados, como se fosse, não é jogar uma rede no meio do mar, e sim você pegar uma sniper e acertar o peixe que você quer. Talvez essa não tenha sido a melhor analogia, mas entenda que é você fazer o trabalho muito mais direcionado, muito mais focado. Então, você entendendo que a sua base tem 10 mil pessoas, dessas 10 mil pessoas, 5 mil pessoas elas são CLT e as outras 3 mil pessoas são profissionais liberais e as outras 2 mil pessoas estão desempregadas, que seja, você já entende que dá para se criar 3 tipos de comunicação: a de desempregados, a das pessoas que são CLT e a das pessoas que são profissionais liberais. Entende? Então, quanto mais você entende e conhece a sua base, melhor você segmenta os seus e-mails. Mas quando a gente fala sobre hipersegmentação, não é sobre fazer segmentação por grupos, por desejos e sonhos, mas sim é você conhecer cada lead e para cada lead você segmentar uma comunicação diferente. Então é como se você agora tivesse 10 mil leads na sua base e você mandasse 10 mil e-mails diferentes. Ah, mas Lucas, eu tenho que escrever 10 mil e-mails? Não, porque em um dos pontos que eu vou falar aqui, desses 3 pontos, você vai ver como já é possível fazer isso sem você precisar ter um copy que escreva 10 mil e-mails toda vez que você quiser fazer um disparo. Até porque isso não seria sustentável, uma vez que você, sei lá, quer mandar, sei lá, 2 e-mails por semana, você teria que escrever 20 mil copies. Isso é totalmente fora do nosso mapa de mundo e da nossa capacidade física mesmo, capacidade de espaço-tempo de escrever tanto e-mail assim. Mas o fato é que a gente vai ter que cada vez fazer e-mails melhores, e-mails mais contextualizados com aquilo que a pessoa realmente está vivendo, para que a nossa empresa, a nossa marca, o nosso produto, ele seja cada vez mais considerado. E a pessoa entenda que você está realmente olhando para ela, para a dor dela e para a necessidade desse lead. Então, isso só pode ser feito a partir de você conhecer cada vez mais o seu lead, cada vez mais as pessoas da sua base. E para isso é importante que a gente consiga obter cada vez mais dados. Dados que aí a gente parte para o ponto 2, que é a importância de você ter e coletar esses dados. E coletar esses dados não só por forma de formulários, que hoje a gente tem de monte, por exemplo, oferecer uma isca, meu gato tá miando agora. Bruno! Shhh. Danado. Não só a partir de formulários, a partir de coleta de dados, entregando iscas, porque realmente essas coisas elas são importantes para que a sua base vá crescendo de uma forma mais baseada em dados e não só um nome, e-mail e telefone. Mas não, você consiga ter um formulário de pesquisa de audiência, você consiga, por meio de quiz, conhecer cada vez mais essa pessoa, mas também por meio de e-mails interativos. O que é os e-mails interativos que o pessoal chama de AMP? É importante entrar nesse contexto aqui, porque eu vou usar como exemplo a MailModo. MailModo é essa ferramenta aqui de e-mail marketing,
onde, olha só, a gente vem nesse AMP, Mails, não só a Mail Modo, mas Behave, qual mais plataformas tem? Tá, Behave é um bom exemplo também. Mas é você, dentro dos e-mails, você conseguir coletar dados da pessoa sem você tirar ela da sua plataforma, ou seja, do seu Gmail, do Hotmail dela, que seja. A gente sabe também, por meio de dados, e eu já atendi dezenas e dezenas de clientes, a maioria acaba usando o Gmail. Então, toda vez que a gente for fazer a adaptação disso e fazer os testes, é natural que a gente consiga testar principalmente mais pro Gmail do que qualquer outra plataforma. Mas, quando a gente fala sobre a importância de coletar dados para fazer melhores hipersegmentações, quanto mais a gente conseguir conhecer o nosso lead a nível de informações e quanto mais a gente conseguir absorver de dados através de formulários, de quiz desse que a gente pode colocar em praticamente todo e-mail, melhor para a gente, tá? Principalmente porque, vamos supor que você pode entregar materiais, vamos supor que você pode entregar arquivos exclusivos, vamos supor que você pode entregar conteúdos, como esse de YouTube que eu estou fazendo agora. Por que não deixar como não listado e, por exemplo, entregar um conteúdo como esse para uma pessoa responder algumas perguntas suas que seja? Porque, de novo, dados, chegou um momento na faculdade que eu fiz de engenharia da computação, em que o pessoal falou sobre o dado ser o novo petróleo. E hoje se fala muito que a atenção é o novo petróleo. O fim das contas, o dado ele é valioso, a atenção ela é valiosa e o petróleo ele é valioso. O petróleo, a informação e a atenção. Mas quanto mais informação a gente tem de uma pessoa, principalmente uma informação que ela entrega para a gente de bandeja, melhor, porque é uma informação que ela gostaria que nós soubéssemos sobre ela para que a gente use isso a nosso favor e a favor dela, para beneficiar ela, para criar conteúdos e fazer coisas, gerar informações voltadas para ela de forma mais personalizada. Então, assim, eu acredito muito no segundo ponto em que os e-mails cada vez mais eles vão precisar ser interativos. E cada vez mais, a partir dessas interações, a gente vai precisar fazer com que essa geração de informação ela seja rica. Tanto que existe o Zero Parity Data, que é esse contexto aqui onde a informação que um cliente compartilha ela é feita de forma intencional e proativa com uma marca, com preferências, intenções de compra, contexto pessoal, fazendo com que haja uma personalização mais eficaz. Ou seja, os clientes eles vão estar cada vez mais nos dando o contexto dele para que ele receba ofertas cada vez melhores. Diferente de hoje, onde a gente, por exemplo, tem uma base de, 50 mil leads, de 30 mil leads, ou seja, em bases infladas, onde tranquilamente 80% dessas pessoas a gente conseguiria descartar por conta da falta de interatividade que a gente tem com essas pessoas, por conta da falta de conhecimento que a gente tem desse lead, por conta de ter chegado o lead que às vezes nem tem interesse no nosso conteúdo. Diferente também de quando uma pessoa entrega um conteúdo para nós. Diferente de quando a gente coloca um formulário um pouco mais robusto para que essa pessoa responda e entre na nossa base. Então eu também vejo como tendência, principalmente nesse ponto 2, que é a questão de obter mais dados das pessoas, é a gente ter bases cada vez mais enxutas. E isso não é um problema. É melhor você ter uma base de 10 mil leads que preencheram realmente um formulário um pouco mais completo, que responderam às dores deles, os sonhos, as referências dele, os experts ou os influenciadores, influenciadoras que eles seguem, do que você ter uma base de 40 mil leads, onde tranquilamente boa parte desses leads estariam descartados porque não estão interessados no seu conteúdo, porque na verdade alguma coisa sua viralizou e foi ótima e foi legal para ela, mas no fim das contas a gente precisa vender, né? Não é de ar que vive uma empresa, não é de doações, a gente precisa que o nosso caixa ele esteja em constante movimento e movimento de crescimento para que a empresa ela viva, para que ela esteja saudável, para que haja um retorno sobre investimento a ponto de você conseguir reinvestir para que a sua empresa possa crescer. Natural, é um processo de crescimento de empresa. Só que
a gente está vendo também um movimento de plataformas cada vez mais ficando caras. Seja um GetResponse, um ActiveCampaign, seja um HubSpot, as plataformas elas vão ficando mais caras. E agora entra também um detalhe importante, onde as plataformas, bem poucas ainda não, mas elas começando a ter disparos limitados de e-mails. Ou seja, antes você podia mandar quantos e-mails você quisesse, mas a partir de agora não, você pode mandar 50 mil e-mails por mês, 100 mil e-mails por mês. E para mandar mais e-mails, você basicamente tem que pagar mais para aparecer para as pessoas. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque é muito mais importante que você mantenha realmente na sua base as pessoas que são interessantes e importantes do que qualquer tipo de pessoa. Fechou? Eu sei que pode estar sendo um conteúdo um pouco mais, vamos dizer, profundo, um pouco mais denso, mas eu preciso que você entenda isso aqui para que a mudança ela não te pegue de surpresa e para que você já consiga fazer as suas adaptações a ponto de cada vez mais gerar dados com os leads que você tem. Um exemplo do que a gente vai fazer agora é no dia do amigo. A gente sempre aproveita alguma data no e-mail marketing, em campanhas aleatórias para poder fazer mais vendas. Mas no dia do amigo agora, numa empresa que a gente trabalha com relacionamento, a gente vai fazer uma ação que é de relacionamentos amorosos, onde existe a importância, a gente vai construir a narrativa de que existe uma importância de você andar com pessoas boas, em ambientes bons e tudo mais, ter bons amigos para que essas pessoas, esses grupos, esses ambientes tragam pessoas boas ao seu redor, tragam possíveis futuros parceiros para que esses possíveis futuros parceiros e boas pessoas que chegam até o seu círculo tenham a oportunidade de se aproximar de você, te conhecer melhor, criar um relacionamento amoroso, quem sabe sim pedir em namoro, quem sabe sim noivar, casar e construir a sua família. Então, no ponto final, que é a construção da sua família e do seu relacionamento amoroso, você precisa ter boas pessoas ao seu redor. Então, o dia da amiga vai ser usada nesse contexto, onde a gente vai dar 2 acessos por 1. Então, a gente vai vender... nem vou falar o nome do produto, mas a gente vai vender um produto lá, 2 por 1, e aí a gente vai tentar depois converter essas 2 pessoas para o nosso upsell. Para isso, olha só, a gente não vai gastar praticamente com tráfego pago. O que a gente vai fazer, uma vez que essa expert ela já tem uma influência muito grande na rede social, no Instagram, a gente vai lançar um quiz. Nesse quiz vai fazer umas 3, 4 perguntinhas, vai entregar uma aula sobre a importância de ter boas amizades na construção dos seus futuros relacionamentos, e aí depois a gente entrega essa aula, vou nutrir essas pessoas dentro do meu e-mail marketing e depois no dia 20 de julho a gente faz a campanha de Dia do Amigo. Então essa é uma ideia também, mas que quanto mais dados a gente tiver, e a gente vai ter mais dados, por exemplo, das ferramentas de quiz que a gente usa. Eu já usei essa aqui, essa X-Quiz aqui, confesso que... Não vou, peraí. X-Quiz... Aqui. Então, essa plataforma é legal, ela é boa. Eu acho ela uma das melhores como plataforma de quiz. Mas temos essa também. Essa eu já testei muito, só que ela é um pouco mais... eu encontrei mais bugs, tá? Tô falando no contexto de julho de 2025, tá? Então, pode ser que ela tenha melhorado. Mas coloca na balança qual vale a pena para que você consiga fazer a sua e depois conectar com a sua plataforma de e-mail, né? Porque isso também vai ser bem relevante. E no fim das contas, tudo isso para a gente falar sobre as hipersegmentações. Elas vão ser necessárias para que você melhore seus números, suas taxas de abertura, seu impacto, consequentemente suas vendas. A hipersegmentação ela só pode vir por meio do ponto 2, que é por meio dos dados. Ô Bruno! Ela só pode vir por meio dos dados, e aí os dados eles vão ser cada vez mais gerados por e-mails interativos, de você entregando cada vez mais conteúdo e pedindo informação da pessoa também, para ir para o ponto 1, que seria o ponto 3, que é a questão da inteligência artificial, ou seja, integrando cada vez mais esses dados com a IA, para que a IA consiga gerar resultados para você, para que a IA consiga, basicamente, gerar informações e trazer também
textos e contextos melhores sobre cada lead para que cada e-mail seja muito bem segmentado, muito bem contextualizado. Fechou? Isso pode ser feito por meio da plataforma de marketing que você utiliza hoje. Eu, por exemplo, utilizo o ActiveCampaign. Quando eu falei sobre isso, ou sobre essas previsões pela primeira vez, acredite que depois de 2 semanas, o ActiveCampaign ele atualizou a ponto de ter inteligência artificial dentro da plataforma agora e de uma forma muito boa e muito robusta, tá? Mas dá para fazer isso tranquilamente por uma plataforma externa, como é o caso do N8N, com o seu ActiveCampaign ou com a sua plataforma de e-mail e tudo mais. E aí entramos num assunto tecnicamente um pouco mais complexo para poder falar sem mostrar a tela, sem, de uma certa forma, conseguir compartilhar tecnicamente como funciona essa parada, né? Mas não tem como a gente fazer isso num vídeo de 20 minutinhos sem eu trazer todo esse contexto. Fechou? Eu falo muito mais sobre essa parte técnica na academia do e-mail. Se você quiser conhecer, tem um link aqui na descrição. Mas o fato é que quanto mais você entender o movimento do Zero Party Data, não sei se é Zero Party ou Zero Party Data, mas são dados de parte zero com a hipersegmentação e a IA englobando tudo isso, mais você vai conseguir entender para onde está caminhando o futuro da comunicação. De novo, não é só do e-mail marketing. Na minha visão, a comunicação toda segue para essa linha onde cada vez mais dados vão ser necessários para poder alimentar uma inteligência artificial, para a IA conseguir fazer comunicações personalizadas. Não estou falando que o copywriter morreu, tá? Muito pelo contrário, eu acredito que a humanização ela vai ser o maior diferencial. E eu também não estou falando que não vai existir mais e-mails escritos por pessoas e tudo mais. Não, pelo contrário, eu acho que as duas coisas elas são complementares. Vai precisar existir cada vez mais humanidade, porque eu estava até assistindo um vídeo esses dias em que a pessoa começou a falar que ela era um robô e agora a partir de hoje os conteúdos dela iam ser tudo feitos por um totem, é um totem? Por uma IA dela falando. E cara, quando eu vi aquilo eu falei, pô, mas qual a diferença então de eu ler alguma coisa, de eu pesquisar alguma coisa, tudo e seguir esse expert? Parecia que não tinha muita sensibilidade, sabe? E aí no fim das contas, diferente de muitos caras de IA que eu sigo aqui, que resolvem botar a cara a tapa. Às vezes, e muitas vezes, escrevem coisas para que a gente possa ler com base naquilo que eles estão falando, no sentimento deles, etc. Então eu vejo que a humanização ela é um grande diferencial. Mas isso não quer dizer que a IA ela não possa fazer alguns e-mails, ela não possa trazer mais conteúdos direcionados e focados para cada tipo de lead. Porque, de novo, é impossível escrever para uma base de 10 mil leads, 10 mil e-mails por semana, que já 30 mil e-mails, que seriam 3 e-mails por semana, que é o que eu sempre estimulo você a fazer dentro de uma base para que haja uma comunicação constante, que haja uma nutrição constante de ter ali por volta de 3 e-mails por semana, que aí seriam 3, 6, 9, 12 e-mails por mês. Então, é praticamente impossível você ter essa capacidade capacidade de tempo, capacidade física e de pessoas para escrever um e-mail para cada pessoa. Mas, com a IA, isso se torna muito mais possível, muito mais palpável. Então, se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like aqui para eu poder saber. Tamo junto, nos vemos no próximo vídeo e veja, o futuro tá chegando.